Na Rádio Azul. É um prazer, Jairinho, estar por aqui na Rádio Azul, com você, com todos os nossos ouvintes, e sempre é uma oportunidade para prestar contas. Falo que nessas oportunidades a gente consegue ser questionado de forma séria sobre o nosso trabalho. Maravilha. E agora, como parlamentar, vereador eleito em Santa Bárbara do Oeste, a Câmara uma, ganha uma pessoa que defende, através do seu trabalho já na área da segurança, né, Eliel? E tem muitos outros projetos que você já começou a apresentar na Câmara de Santa Bárbara, mesmo antes do início dos trabalhos, né, do Legislativo. Bom, Eliel, vamos conhecer um pouco do Eliel. Quem que é o Eliel Miranda? Como que você surgiu na política? De que maneira você foi surgindo e como surgiu esse interesse pela municipalidade e pela causa no Legislativo, Eliel? Aos 23 anos eu ingressei no serviço público como guarda municipal em Santa Bárbara do Oeste. E o interessante é que a hora que você está dentro do serviço público, a gente começa a perceber o quanto que a população acaba não tendo acesso a um trabalho de qualidade, de eficiência, e a responsabilidade não é do trabalhador. Porque o funcionário público, ele passa por um concurso público difícil, então a hora que ele ingressa para trabalhar, querendo, não tem, às vezes, condições pela falta de gestão. E aos 23 anos, estava no quinto ano de Direito, quando ingressei na Guarda Municipal, a gente foi percebendo nessas dificuldades uma possibilidade, uma oportunidade de fazer, de repente, a diferença. Rapidamente, após o probatório, me tornei corregedor, depois me tornei secretário de Segurança Pública em Santa Bárbara do Oeste nos anos 2011 e 2012, e a partir desse instante eu comecei a ter um olhar de que o processo político e o legislativo poderia representar todos os servidores, toda a população. Então, desde 2011 e 2012 comecei a pensar no assunto. Em 2016 eu, pela primeira vez, me candidatei, tive 907 votos, e agora em 2020 tive a feliz oportunidade de ser votado e eleito. Então, esse interesse surgiu da observação de tantas coisas erradas pela falta de gestão. Você sempre conhece você como agente de segurança, secretário de segurança da cidade barbarense. De lá para cá, vocês nunca desmentiu que gostaria de também atuar no legislativo, né, Eliel? E, Eliel, por que as guardas municipais de Americana, Santa Bárbara, das regiões, sempre tem uma dificuldade de colocar um representante dentro do legislativo? Por que há tanta barreira entre os guardas mesmo, né, em votar em seus representantes, em alguém que possa representar a categoria? Olha, eu acredito que a responsabilidade sempre está no candidato. Porque às vezes a gente fala da base e diz, olha, mas a base ela acaba não tendo unanimidade em um nome, tendo dificuldades, porque diariamente nós temos as suas preferências. Então eu acredito que o candidato que se coloca como candidato querendo ali se colocar à disposição e ser um parlamentar, ele precisa fazer um trabalho além da corporação. Porque imagine se nós pegarmos uma guarda municipal e nós colocarmos todos que farão trabalho de militância, que é levar o teu nome, fazer um trabalho, geralmente campanha de vereador, nós não temos dinheiro. Então, este candidato, ele precisa extrapolar. Não é possível só da corporação guarda municipal você, de repente, ter garantida a sua eleição. Então, eu acredito sempre ao candidato. Porque o nosso eleitor, seja o nosso colega de uniforme, de farda, ele não é obrigado a votar em você. Você tem que persuadi-lo a isso. Ele tem que enxergar que votando em você, votará em si próprio. Por isso que eu tenho hoje um trabalho junto aos servidores, à guarda municipal, aos munícipes. Então, a dificuldade em Americana, em todas as outras cidades, parte do candidato. Eu tenho um trabalho que ele é bastante antigo, mais eficiente a partir de 2013. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Zumarim, que hoje tem 9 milhões de visualizações. Nós temos 61 mil inscritos. Faço um trabalho hoje com os candidatos também à guarda municipal, ministrando aulas, técnicas e outras coisas. Então, acredito que quem deseja hoje ser político, ser um candidato, ele precisa extrapolar suas bases. Isso não só com guarda municipal, professor, médico, porque às vezes você se vê representado em um outro servidor de uma outra categoria. E está tudo certo se ele te representar à altura. A única coisa que nós precisamos é ter voz e vez. Por isso que hoje, como servidor público, eu imagino que nós precisamos fazer a inversão do olhar.
Não é possível que você olhe para o serviço mal realizado, para as filas de espera, para a demora, para a dificuldade na educação e você cobre do servidor. O problema é de gestão. As pessoas motivadas, animadas, respeitadas produzem muito. E na Câmara Municipal é esse olhar que eu levo. Qual que é a principal, hoje, principal, a principal barreira que o prefeito Rafael Piovesan vai enfrentar em Santa Bárbara do Oeste? Que você julga, enquanto você esteve e está constantemente na rua, que você acha que ele deve estar priorizando como meta nesses primeiros 100 dias? O prefeito Rafael Piovesan, ele carrega a continuidade do governo Denis Andia. A coligação do prefeito Rafael Piovesan se chamava Denis Andia. Então ele carrega toda a frustração de servidores públicos que têm 10 anos de plano de carreira não implementado. Não tem progressão horizontal, progressão vertical. Na época agora de pandemia, mesmo que existe um mandamento legal no artigo 8º da Lei Complementar 173, deixou de pagar benefícios tipo a sexta parte, comissionados que estão se eternizando. Nós temos nos pronto-socorros um coordenador que é muito complicado no trato com as pessoas. Então, eu acredito que nesses 100 primeiros dias, ele precisa muito ter um olhar para o servidor. Porque todo serviço é feito, as mãos que executam, ou que o cérebro, que é o prefeito, o chefe do Poder Executivo pensa, são as mãos dos servidores. E hoje eu tenho andado muito e tenho conhecido a dificuldade com o servidor é imensa, por conta da desvalorização. Fora isso, nós temos problemas crônicos na cidade, de estrutura, infraestrutura. Nós temos alguns problemas porque a cidade ela foi crescendo, inclusive com muitos loteamentos, sem pensar na infraestrutura. Então, em relação à água, em relação à mobilidade, ao trânsito, porque quando você vai fazer aquelas torres e vai chamar o pessoal para morar na cidade, você precisa pensar aonde que essas pessoas elas vão se alocar e o que vai gerar de tráfego por conta dos veículos. Nós temos que pensar na água, nós temos que pensar em outros serviços como saúde, os postos médicos. Então, a cidade ela foi crescendo sem a infraestrutura crescer junto. Tanto que eu visitei diversas vezes as represas e hoje Santa Bárbara do Oeste tem um déficit de água, mesmo em época de chuvas. Então, nós precisamos fazer trabalhos de desassoreamento, de estrutura mesmo. Então, acredito que nos 100 primeiros dias, servidor público, problema de estrutura na cidade imenso, porque nós fizemos muitas praças com contrapartida e agora tem que cuidar dessas praças. Foram colocados brinquedos para crianças sem pensar como que elas farão esse tipo de utilização, porque não tem cuidado desses locais. Então o trabalho é responder pela continuidade, que é um governo novo de um prefeito, que foi estagiário da prefeitura, que foi biólogo, concursado, que foi secretário de meio ambiente, vice-prefeito e hoje é prefeito. Então ele carrega toda a continuidade e o problema de estrutura é muito grande. Nós estamos vendo muitas dificuldades e não adianta cobrar o servidor, tem que cobrar a gestão desse serviço. De que maneira você avalia a questão da segurança hoje em Santa Bárbara do Oeste, Ideal? Voluntariosos, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto a Guarda Municipal, trabalham de uma forma integrada, são pessoas humildes, que realmente querem fazer o seu melhor, trabalho vocacionado mesmo. Acabei de sair agora da cadeia pública, onde funciona o primeiro DP e também a delegacia do município. Ontem alagou completamente, né, e a gente foi para agilizar o trabalho com defesa civil e prontamente o pessoal nos atende. Então hoje eu vejo o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar como um trabalho de fôlego, mas falta efetivo, falta condições de trabalho. Porque nós precisamos hoje ocupar os espaços. A segurança pública, hoje, não adianta eu ter tecnologia se não tiver quem olha a câmera. Nós estamos em Santa Bárbara do Oeste, o último concurso público, eu era secretário de segurança quando nós produzimos esse concurso, em 2011. E agora que nós temos um outro concurso público em andamento desde 2020, mas olha, quase 10 anos, aliás, esse ano faz 10 anos do último concurso, não temos contratação. E muitos se aposentaram, então número de efetivo baixíssimo da Guarda Municipal. O marketing falando de, olha, agora nós temos câmeras, e quem vai olhar? Como que você vai deslocar a viatura? Então, o marketing, ele não é possível de ser feito na área de segurança pública, na área de saúde, na área da educação. Não dá para fazer, porque o usuário sente na ponta. E eu pretendo levar a voz desses todos que tiverem problemas com o serviço público para que nós possamos discutir isso no Parlamento Municipal. Você falou sobre a cadeia, se relaciona à cadeia ali bem próximo à antiga rodoviária? Isso.
Ali é o que? A cadeia agora ali mantém presas? Na verdade, é uma cadeia de passagem. Hoje não pode, né? Até Ah, por regulamentações estaduais. Então, por exemplo, os 10 que foram presos ontem, naquele roubo das Casas Bahia, eles ficam lá e aí são destinados à cadeia pública de Sumaré, americana. Então, é uma cadeia de passagem. Ficam, então, somente temporariamente. Você é vereador hoje, eleito vereador, mas não deixa de atuar também, guarda municipal, né? Você continua atuando como guarda municipal? Isso, eu tenho feito um trabalho na Guarda Municipal de Paulínia, onde sou concursado, e nós vamos continuar trabalhando como guarda municipal. Lá os turnos eles são de 12 horas e começa às 18 horas. Nós temos 12 plantões, a cada 4 serviços uma folga, então 12 plantões, dia sim, dia não, eu estou em Paulínia fazendo esse trabalho. E ajuda demais no trabalho de vereador. Porque o trabalho de vereador, eu estou fazendo uma prestação de contas diária do que eu estou realizando. E o fato de eu ser guarda municipal me faz encontrar as dificuldades lá à noite. E a hora que eu volto para a Câmara Municipal no outro dia trabalhar, eu consigo continuar enxergando meu ponto de partida, que foi essa observação. Porque no dia a dia da rua, a gente enxerga tantas coisas que a gente percebe que é preciso atacar. Então, em Santa Bárbara do Oeste, eu não deixo de ter esse sentimento. Não é, de repente, aquele vereador que vai se acostumar com o gabinete, com o café quente, com água gelada, com o ar-condicionado e dizer, olha, está tudo bem. Ontem mesmo, fiquei até 4 horas da manhã na rua com muitas famílias que estão sofrendo com alagamentos. É um trabalho de fôlego, porque é um trabalho de energia que se acredita nessa vocação para fazer. E dá para conciliar tudo isso, Léo? Até porque vereador em Paulínia, né? Não, vereador de Santa Bárbara do Oeste e guarda municipal em Paulínia. Pois é, porque muita gente ouvindo aqui, nós estamos conhecendo os vereadores aqui da nossa região, muitos deles dizem que não tem como conciliar e querem apenas priorizar o trabalho como vereador, né? E você está dia e noite ali, enfim, quando não está à noite, está durante o dia atendendo a população, evidentemente tem a sua assessoria também que lhe dá um respaldo, mas é um trabalho que você gosta e está sempre na ativa, né? Sempre junto à comunidade, né? Olha, o assessor em Santa Bárbara do Oeste nós temos só um. Só tem um assessor, não tem estagiário. Em Santa Bárbara do Oeste o número é muito diminuído, mas dá para fazer. Tem uma frase do Walt Disney que ele dizia que tudo aquilo que você pode sonhar, você pode realizar. O nosso maior problema hoje é das pessoas acreditarem que é difícil, que não dá, que vai cansar, como que vai ser. Nós temos que prestar contas do trabalho. Hoje, em 13 dias, nós já temos 5 projetos, e projetos sérios apresentados. E diariamente eu faço o resumo, eu atendo demanda, eu vou nos locais fazer as visitas, não estou falando nem das indicações e requerimentos. E toda essa produção, ela é feita por conta da crença que eu tenho que deve ser dessa maneira. Então, não atrapalha em nada, pelo contrário, me ajuda a focar ainda mais naquilo que eu tenho que fazer. Você falou na questão de alagamento. Em que região de Santa Bárbara do Oeste o senhor esteve atendendo hoje, auxiliando essa madrugada das pessoas? Tem uma rua chamada Rua Antônio Leite, número 198, foi uma das casas atingidas por conta das enxurradas, por conta da própria boca de lobo que não suporta, retorna para a residência e aí alaga completamente. No bairro Santa Alice, ontem também, por conta da falta de limpeza nas manilhas, nós tivemos a água saindo do seu curso e entrando nas residências, nos comércios. Nós tivemos alagamento no São Fernando, também ali é uma área já bastante conhecida. Então, em todas essas áreas que nós visitamos, a gente percebe o problema de infraestrutura. E são problemas que nós podemos ter solução, por exemplo, na Rua Antônio Leite, porque a gente não vai levar só o problema. A ideia não é colocar fogo no parquinho e depois dizer, quanto pior, melhor. Negativo. Leva a sugestão. Leva a sugestão. Por exemplo, nessa Rua Antônio Leite, tem lá o problema com as enxurradas. Então, a sugestão, por que não faz, de repente, não fazer só uma bacia ali, por exemplo, um piscinão, que seria tão simples, mas podemos ter outros problemas advindos da não utilização, fazer ali um espaço, de repente, rebaixado, para que skatistas utilizem, é uma pauta que a gente tem, o skate é um esporte olímpico, e aí rebaixado, quando tiver enxurrada, a água vai encher, porque é só um espaço, não precisa fazer obra. E aí seria tipo uma piscina com uma finalidade ainda de lazer. E quando tivesse, depois faz a limpeza com a Defesa Civil, com jato d'água e fica tudo tranquilo. Então, eu acredito que falta celeridade. E essas regiões de alagamento é muito triste, Jairinho. Porque a hora que você olha as crianças molhadas, idosos e perda de materiais.
Então, eu acredito muito que quando a gente vai nesses problemas que nós temos, a gente reforça a nossa atuação. Lembrando que o vereador não tem obrigação de fim. O vereador não faz. Tem gente que fica preocupado na vereança, diz o seguinte: ah, se eu for contra o prefeito, ele vai fechar a torneira. Olha, não vai ter nada aqui, não vai atender nenhuma demanda minha. Demanda minha, o quê? É do munícipe. Quando não faz pro munícipe. Quando não corta o mato, não corta o mato do munícipe. A poda é a mesma coisa. Ah, mas vão cobrar você. O munícipe, ele precisa entender que o vereador não tem como fazer esse trabalho. Ele solicita, é obrigação de meio. E aí você demonstra capacidade no meio e é claro que aí a gente evolui nesse trabalho. Tá certo. Bom, essa semana o senhor também fez um apontamento com relação ao atendimento ali no Edson Mano. O que de fato aconteceu? Que o senhor teve que questionar a Polícia Militar, as autoridades? O que de fato aconteceu lá por conta houve uma confusão, por conta até da fiscalização que o senhor pretendia estar realizando no Edson Mano? Um absurdo, um vereador eleito que fala por 200 mil barbarenses, porque agora não é mais só quem votou, você é da cidade. Nós somos a segunda cidade em Covid. Nós temos esses índices negativos, inclusive você comentou na atualização agora, né? Correto. Em relação a esse assunto. E nós estamos indo fazer a fiscalização não na área de isolamento, não na área de Covid, mas nas áreas normais, porque as pessoas continuam se machucando, as pessoas continuam tendo dores. Então nós vamos fazer a fiscalização do local. E para que essa fiscalização? Nessa conversa você ouve servidor, você entende o que deve ser feito e não faz nada pirotécnico. A ideia não é entrar filmando dentro do hospital, negativo. É apontar e aí você conseguir fazer a apresentação daquilo em forma de requerimento e ajudar o trabalho da prefeitura. Desde o começo tenho feito isso, desde o ano passado. E neste ano fui algumas vezes tal, e eu consigo entrar no hospital se for sem ninguém ver. Em algumas entradas que a gente sabe que tem, você entra, a hora que vem você lá dentro, é tudo bem. Só que não é justo que nós, vereadores, precisamos usar de subterfúgios para entrar num local que tem que fazer fiscalização. Então, eu avisei o nosso poder político, avisei o prefeito, avisei o secretário de governo que eu faria as fiscalizações. No sábado à noite, fui no Afonso Ramos. Fui no Afonso Ramos e lá, semana passada, lá disseram que eu não podia entrar. Então, de forma muito educada, porque a ideia não é atrapalhar os servidores, né? Disse para o vigilante que lá estava: fica tranquilo, a gente resolve politicamente, se não tiver ordem, nós vamos embora, tal. E eu liguei para a secretária Lucimei, ela disse que eu poderia entrar. Aí uma enfermeira me acompanhou, a gente fez a visita, estava junto com o vereador Felipe Corá. Nada do que aconteceu, que nós vimos lá, a gente fez qualquer tipo de perturbação no instante, a gente transformou isso em ideias para a gente produzir requerimentos e tudo certo. Quando eu fui no Edson Mano, o outro pronto-socorro, 24 horas funcionando, novamente fui conversar, novamente a mesma coisa, vigilante dizendo: olha, não pode ingressar e tal. E aí o que eu fiz? Em vez de eu acionar a guarda municipal, que por ser do município, por eu ser guarda municipal, eu poderia, de repente, olha, os guardas estão favorecendo o vereador Eliel e estar eivado ali de vício, a gente chamou o Estado, Polícia Militar. A Polícia Militar veio, a gente relatou e foi feito nesse documento foi colocado que eu tenho que fazer um protocolo como vereador, pedindo, solicitando, se eles me autorizarem eu entro. Com hora marcada. 11 horas, se eu chegar 10h50, opa, falta mais 10 minutos para o senhor entrar ainda aqui. Quer dizer, uma fiscalização com hora marcada. Sendo que a minha lei orgânica autoriza no artigo 19 o livre acesso às repartições. Então, de posse desse BO, nós já estamos preparando um mandado de segurança para que eu não seja mais barrado, eu e nenhum vereador seja barrado em nenhum local de Santa Bárbara do Oeste. E claro, essa semana eu vou voltar novamente no pronto-socorro Edson Mano. A gente vai voltar a fazer essa fiscalização. E uma vez que seja impedido, agora a gente vai subir um pouco o tom. Porque uma vez que você seja impedido reiteradamente, aí nós já temos que atribuir responsabilidades. Nós temos nisso uma possibilidade de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429. Tem possibilidade até mesmo de determinar a prisão de quem está impedindo o seu trabalho, com base até mesmo na prevaricação, porque quem está lá fazendo este impedimento tem que dizer o motivo pelo qual eu não posso trabalhar.
E o artigo 319 do Código Penal é claro em relação a isso. Só que é um absurdo, Jairinho, eu estar dizendo, falando, dialogando, porque a diplomacia, ela sempre vai imperar. Eu não quero perturbar o andamento. Agora, se eu, como legislativo, não posso fiscalizar o executivo, quem do povo poderá? Essa é a pergunta, né? Se você, como representante do poder da população Legislativo? e do legislativo, e não pode fiscalizar, imagina um cidadão que está ali, né, pedindo para que a celeridade, haja celeridade no atendimento, enfim, tudo isso. E o que surgiu nas redes sociais o Eliel é guarda municipal. Por que ele chamou a PM e não chamou a guarda municipal, né? Aí você acabou também. Isso, já acabei até explicando, e em todos os instantes eu vou chamar a Polícia Militar em detrimento da Guarda Municipal, e não é por não acreditar que a Guarda poderia fazer. Qualquer outro vereador que chamar a Guarda Municipal é uma situação. Agora, o vereador Eliel Miranda é Guarda Municipal atualmente, sou do Conselho Nacional das Guardas Municipais, sou hoje um ex-secretário de Segurança que tem muito afeto com eles e afinidade. Então, uma vez que eu os chame, por mais que eles trabalhem de forma correta, o que vai ser dito? Porque o vereador é guarda. Então, a gente vai continuar socorrendo a valorosa Polícia Militar para que nós possamos fazer o trabalho. Porque aí, se eles disserem que não é esse o entendimento, eles falarão. Mas é claro, a gente tem a formação em Direito, passei no Exame desde 2007, então a gente sabe o que nós estamos fazendo e a ideia não é perturbar o andamento, é fazer o papel do vereador. É engraçado, Jairinho, porque como público as pessoas podem criticar e não tem problema algum, mas hoje um radialista, que eu não vou citar o nome dele por ética, ele colocou na página dele no Facebook dizendo que nós estávamos atrás de sensacionalismo. E é interessante como as pessoas podem imaginar que é sensacionalismo a dor do outro, que não tem acesso ao hospital. Vá um dia no hospital e veja lá as reclamações, ainda mais pelas cores classificadas depois da triagem, o tempo que demora. E a dor, a música já dizia, só o dono da dor sabe quanto dói. Não importa se está doendo a unha do seu pé, do dedinho ou o fio do seu cabelo ali, ou o seu couro cabeludo, não importa o que esteja doendo. O SUS é universal, ou então a gente muda a Constituição. Tá certo. Bom, agora meio-dia, 30 minutos, vamos sair rapidinho aqui, eu vou convidá-lo para voltar mais vezes aqui. Desculpa aí a demora das informações. É legal conhecer os vereadores, porque a gente sabe que agora tem uma nova dinâmica no Legislativo, e sabemos que o Legislativo não está tão parado, né? Tão alheio à situação e à causa popular. E é bacana a gente ter pessoas que foram eleitas para nos representar, e é dessa maneira que a gente espera que hajam realmente os nossos representantes, né? O Ricardo, tem até o telefone aqui, ele quer saber como vai ficar a praça do Jardim Pântano, em Santa Bárbara do Oeste. Ele diz que a praça lá está abandonada e serve mais para drogados do que a população em si. Então pede para que o senhor possa intervir também junto ao Legislativo. Bom, Eliel, com relação aos seus projetos, nós vamos, assim, vai reiniciar agora o trabalho dia 19. Não vai ser mais online não, né? Acredito que possa ter ainda uma conversa com o presidente da casa, mas os vereadores pretendem que volte presencial. O diálogo pelas redes fica mais difícil numa reunião aí pela internet. Então a gente espera que seja presencial, claro, limitando a quantidade de público, tomando todas as devidas providências. Agora chegou o instante de nós tomarmos as rédeas da questão da saúde e da fiscalização disso. Essa verba de Covid que veio, que foram milhões, esse hospital de campanha, e olha, não estou nem dizendo que eu vou visitar o hospital de campanha nesse período, para que não dizerem, mas lá não pode, lá o senhor tem risco de ser contaminado ou de contaminar, mas a gente vai fiscalizar tudo isso. Não é possível que uma pessoa se coloque como candidata, depois ganhe e diga o seguinte, olha, sabe que eu cheguei na Câmara lá é difícil, eu já sabia que era difícil. Então, os outros 18 vereadores, prefeito, vice-prefeito, todos que tiveram votos, os eleitos, eles devem prestar contas para a população. Do meu mandato, faço isso diariamente. Podem acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, @gmleomiranda, ou mesmo pelo canal Azumarinho. Diariamente eu digo o que eu fiz. Não tem um dia que a gente não tenha ido na Câmara e não tenha prestado contas do nosso mandato.
Maravilha. Bom, agora meio-dia 32 minutos. Ele é muito grato pela sua vinda aqui mais uma vez. Fica à disposição. As portas da Rádio Azul estão à sua disposição para divulgar os trabalhos que vocês realizam. Estamos numa região conurbada, né? Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, E emendada. Sumaré, exatamente. Verdade. É tão importante a gente estar discutindo e falando, como diz o Ricardo, né? As cidades estão conurbadas e os vereadores aqui, porque chegando ali na divisa, na Vinda Amizade, você não sabe onde é Santa Bárbara, onde é Americana. Ali no Ipiranga também você não sabe onde é Americana. Você está no Molon. Tem lugar que a calçada é americana de um lugar e outro é Santa Bárbara. No Molon tem ruas ali em que a pessoa dorme em Santa Bárbara do Oeste e vai assistir TV em Americana. É, exatamente. Olha que coisa muito Verdade, a casa é metade, metade. Bom, Eliel, vai torcer para quem hoje? Santos ou Boca? Eu sou sempre brasileiro, né? Então acredito que a gente deve torcer Santos. pro Santos. E outra coisa, o futebol bem jogado, a gente aplaude em pé, né? Sim. Então a gente... Torce para que time, Eliel? Eu sou São Paulino. São Paulino? São Paulino. Espero que a gente ganhe esse brasileiro. Tá difícil. Mas estamos juntos aí. aí. Pro River ontem ou não? Eu fiquei neutro, mas foi uma coisa, se for comentar, vai mais meia hora, né? Valeu, forte abraço. Tamo junto aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço a todos que nos assistiram aí. Muito obrigado. Vamos pro quadro esportivo aqui na Rádio Azul.